Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver o problema suplementar 2.23 lá do livro de aritmética do professor Abramo, tá? Então acompanhe comigo. Dada a recorrência AN igual a AN menos 1 mais N, onde A0 é igual a 1, calcule uma forma para AN. Bom, então como de costume eu vou fazer uma análise, uma interpretação do enunciado da questão, né? Explicando aí termo a termo, antes de começar a resolver o exercício. E eu vou começar pelo termo recorrência, o que vem a ser uma recorrência. Só que esse termo recorrência está ligado à sequência. Então, primeiro, nós vamos definir o que vem a ser uma sequência, tá? Então, acompanhe. Nós vamos pegar uma sequência qualquer aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó. 3, 7, 11, 15, 19 e aí por diante. Então, se eu digo que esses números aqui, dispostos dessa maneira, formam uma sequência, eu estou dizendo que existe uma relação de ordem entre eles, né? Esse 3 aqui é o primeiro termo, o 7 é o segundo, o 11 é o terceiro e aí por diante. Se eu troco dois desses elementos de lugar, eu tenho uma outra sequência, tá? Exceto se esses dois números forem iguais, né? Aí eu não vou conseguir distinguir uma sequência da outra. Então, por exemplo, um par ordenado é uma sequência, né? Por exemplo, o par ordenado 1, 3 é diferente do par ordenado 3, 1, porque existe uma relação de ordem aqui entre eles, né? O par ordenado 1, 3 no plano cartesiano vai estar numa posição diferente do par ordenado 3, 1. Então ele forma uma sequência. Mas formalmente, né, qual que é a definição de sequência? Sequência é uma função, é definido como uma função A, onde o domínio é o conjunto dos números naturais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Onde cada termo aqui do domínio, cada termo n, cada elemento aqui do domínio, está associado a um elemento do contradomínio dado por A índice n, onde esse A índice n representa o enésimo termo da sequência. Então, por exemplo, se eu chamar aqui nossa sequência aqui, ó, de AN, o que significa o A5, A índice 5? Significa o quinto termo dessa sequência, que no nosso caso aqui é o 19. Bom, mas algumas sequências, né, no início eu falei que ia colocar aqui uma sequência qualquer, mas na verdade essa sequência aqui não é uma sequência qualquer, né? Ela tem um determinado padrão que permite que a gente determine todos os termos dessa sequência a partir de termos anteriores. Observe aqui, ó. O segundo termo dessa sequência, que é o 7, é o termo anterior, que é o 3, mais 4. O terceiro termo aqui, que é o 11, é o termo anterior, que é o 7, mais 4. E todos os outros termos da sequência seguem esse padrão. É o termo anterior mais 4. Então eu consigo com isso uma expressão que me fornece todos os termos dessa sequência. Nesse caso aqui a expressão seria assim, ó, AN mais 1, um termo qualquer aqui, termo genérico dessa sequência, vai ser o termo anterior, que é o AN, né? Aqui é índice n mais 1 e aqui é n, quer dizer, aqui são dois termos consecutivos, né? O AN é o termo anterior ao AN mais 1. Então, AN, um termo qualquer dessa sequência, vai ser o termo anterior mais uma constante, que no nosso caso aqui é 4. Tá? Mas veja bem, isso aqui por si só não define essa nossa sequência aqui. Por quê? Porque para achar os termos da sequência eu preciso do termo anterior. Por exemplo, o 10º termo da sequência é o 9º termo mais 4. Mas qual que é o 9º termo? Não sei. Então, o 9º termo é o 8º mais 4. Mas qual que é o 8º? Eu não sei.
Então, para que a sequência fique definida, né, eu tenho que dar uns termos. É um termo inicial, normalmente os termos iniciais dessa sequência. Então, para definir essa nossa sequência aqui, eu teria que colocar aqui, por exemplo, ó, que o A1 é igual a 3. Não precisa ser o primeiro termo, não. Pode ser o quinto, o sexto, mas eu preciso de um termo para começar a achar os demais termos, né? Para achar todos os outros termos da sequência. Agora sim, agora essa sequência está definida. Só existe uma sequência com essas condições aqui, ó. Cada termo é o anterior mais 4 e o primeiro termo é 3. Aí é só essa aqui, é uma única sequência. Bom, mas essa não é a única forma de nós determinarmos todos os termos dessa sequência. Eu poderia determinar os termos dessa sequência através dessa expressão aqui, ó, ver se você concorda. Ó. A n é igual a A1, o primeiro termo, mais n menos 1, vezes uma constante aqui, que no nosso caso é 4, tá? E o primeiro termo é 3. Então, por exemplo, se eu quiser o quinto termo, o A5, vai ser o A1, que é 3, mais o n menos 1, né? O n é 5, então 5 menos 1 dá 4. Vezes o termo constante aqui, que no nosso caso é 4. Então vai ficar 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Qual que é a diferença dessa expressão aqui para essa expressão aqui? Olha. Essa primeira aqui, para achar cada termo da sequência, eu dependo de termos anteriores. Já essa outra aqui, eu não dependo de termos anteriores, eu dependo só desse índice n aqui. Tá? Então, nesse primeiro caso, nós temos uma recorrência. Isso aqui que é uma recorrência. É uma relação onde eu determino cada termo de uma sequência a partir de termos anteriores. E a partir de um termo inicial, né? Dado um termo inicial dessa sequência. E já na outra, eu não dependo de termos anteriores, só dependo do índice n. Então, essa primeira aqui é uma recorrência e a segunda aqui é chamada de uma fórmula fechada da recorrência. É o que o nosso exercício está querendo. Ele deu uma recorrência, ou seja, uma sequência onde cada termo depende de termos anteriores. E está pedindo que a gente ache a fórmula fechada, onde cada termo depende do índice n. Tá? Existem vários tipos de recorrência, né? Cada um com as suas características. No nosso caso aqui, no nosso exercício, eu vou mostrar quais são as características dessa recorrência. Tá? Então, a primeira característica é que ela é uma recorrência de primeira ordem. O que é uma recorrência de primeira ordem? É quando cada termo dessa sequência depende do termo imediatamente anterior. Apenas do termo anterior. Se depender de dois termos anteriores, aí é uma recorrência de segunda ordem. No nosso caso, veja bem, olha aqui. Esse termo aqui, um termo genérico, né, um termo qualquer da recorrência, depende apenas do termo anterior. Não depende de outro termo dessa sequência. Então, ela é de primeira ordem. Tá? Uma outra característica aqui dessa recorrência é essa aqui, ó, que ela é uma recorrência linear. O que é uma recorrência linear? Lembra que eu defini a sequência como sendo uma função? A recorrência é uma sequência, então, portanto, é uma função. Ela é linear quando ela é uma função do primeiro grau, que é o nosso caso aqui, ó, veja bem. Se eu chamar o AN aqui de y, o AN menos 1 de x, mais n, onde esse n aqui seria uma constante, ó, nós temos aqui uma função do primeiro grau. Então, ela é considerada aqui uma recorrência linear, né? Uma função do primeiro grau. E uma outra característica é que essa recorrência ela é não homogênea. Uma recorrência homogênea
é quando cada termo dessa sequência depende exclusivamente de termos anteriores. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma sequência assim, ó, AN é igual a 2, A índice N menos 1, veja que cada termo dessa sequência depende só de termos anteriores. Ó. O AN e o AN menos 1. Não é o nosso caso, que tem um termo N aqui. Ó. Ela depende, além de termo anterior, mais desse termo N aqui. Então, ela é não homogênea. Tá? Bom, agora sim, né, dito essas características dessa recorrência aqui do nosso exercício, aí nós vamos passar a resolver da seguinte forma. Eu vou pegar esse termo AN menos 1 e passar para o primeiro membro da igualdade. Vai ficar assim, ó. A índice N menos A índice N menos 1 é igual a N. Por que eu fiz isso? Olha, observe aqui, ó, fica atento a essa diferença aqui. Ó. Toda vez que você tiver uma diferença aqui de sequências, né, a diferença entre dois termos consecutivos, igual nós temos aqui, ó, o A índice N menos o A índice N menos 1. Nós vamos aplicar um teorema aqui para resolver essa recorrência, que é um teorema chamado teorema fundamental da somação, ou então soma telescópica. Olha só o que é isso. Vamos substituindo aqui, ó, no lugar desse N, vamos dar valores aqui para N, né? Lembrando que N é um número natural, né? Vamos começar do 1 aqui, ó. Se o N for 1, como é que vai ficar essa expressão aqui, ó? A1 menos A0, né? Que 1 menos 1 dá 0, igual a 1. Se N for 2, A2 menos A1, né? Fica aqui 2 menos 1, igual a 2. Se for 3, A3 menos A2 igual a 3. E aí vai. Tá? Eu vou até o termo A índice N menos 1. Menos, aqui vai ser o termo anterior, então é N menos 2 igual a N menos 1. Esse termo aqui, ó, depois da igualdade, ó, 1 é igual a esse índice aqui, né? 2, 2, 3, 3, N menos 1, N menos 1. Agora, se nós somarmos aqui, olha, a membro, né, essas equações, o que vai acontecer? Esse A1 corta com o menos A1, o A2 corta com o menos A2, o A3 vai cortar com esse que vem aqui, até aqui o anterior aqui, né? Esse aqui vai cortar com esse AN menos 2. Então, o que vai sobrar aqui, olha, no final das contas, né? Aqui vai sobrar o A, índice N menos 1, que é esse aqui, menos esse A0 aqui em cima, ó, menos A0. E do lado de cá, 1 mais 2 mais 3, pontinho, 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 né? Até o N menos 1. Olha, veja o seguinte, o que deu aqui no final das contas? O último termo da sequência menos o primeiro, que é o A0. Então, isso é um teorema fundamental da somação, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar esse teorema. Esse teorema está lá no capítulo 2, né, na página 20 do livro de aritmética lá do professor Abramo, tá? Ele diz o seguinte, ó, teorema fundamental da somação ou soma telescópica. Lá ele está como exercício, né? É um exercício, letra C, tem o exercício A, B, ele aparece como exercício lá. O somatório de I variando de 1 até N, dessa diferença aqui, ó, A índice I mais 1 menos A índice I, é igual a N mais 1 menos A1. Ou seja, traduzindo, né? Quando você tiver uma diferença aqui entre dois números, entre dois termos consecutivos de uma sequência, o resultado vai ser o último termo da sequência menos o primeiro termo. Ou então, é você pensar no seguinte, é substituir aqui, ó, nessa diferença, o I. Esse I aqui você substitui por N, aí você vai obter A índice N mais 1,
E esse segundo termo aqui da diferença, né, o i, você substitui por 1, A1. Tá? Então vai ficar assim. É o que acontece aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui. Né? Ao invés de aplicar aquela soma toda, aquela soma telescópica, eu vou colocar um somatório aqui dos dois lados aqui dessa igualdade. Olha. Então, nessa diferença, eu coloco o somatório dos dois lados. Como é que fica? Só que no lugar do n, né, eu vou substituir por i. Então, vai ficar o somatório de i variando de 1 até n, de a índice i, menos a índice i menos 1. Eu substituir aqui o n por i. Igual ao somatório de i variando de 1 até n de i. Né? O n é i. Então, aqui nós temos, vamos aplicar aqui o teorema fundamental da somação. Vou substituir esse i aqui por n. Então, vai ficar a índice n, menos esse i menos 1 aqui, eu vou substituir o i por 1. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Vai ficar a n menos a 0, aqui do lado esquerdo da igualdade. Olha só. A n menos a 0 é igual ao somatório de i variando de 1 até n de i. Só que esse somatório aqui, ó, se você for substituindo aqui o i por 1, por 2, vai dar isso aqui. Para i igual a 1, vai ficar 1, mais 2, mais 3, mais pontinho, 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 mais n, né? Isso aqui o que que é? É aquela soma de Gauss, né? Ou se você preferir, né, uma PA, uma progressão aritmética de razão 1, né? Então, qual que é a soma dessa PA, né? Vai ser o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é n, vezes a quantidade de termos aqui, né? De 1 até n, nós temos n termos. Então, vezes n sobre 2. Então, fica assim, ó. A n menos a 0 é igual a 1 mais n vezes n sobre 2. O A0 vale 1, né? Então, fica a n menos 1 é igual a essa expressão, n mais 1 vezes n sobre 2. Agora, nós vamos passar o 1 para o outro lado. Então, a n é igual a n mais 1 vezes n sobre 2, mais 1. Essa é a expressão fechada, né, da recorrência. Ou seja, nós achamos a expressão que define todos os termos da recorrência, não a partir de termos anteriores, mas em função do índice n. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. E na descrição do vídeo tem um link lá para o canal, onde você encontra as resoluções de todos os problemas suplementares desse livro de aritmética do professor Abramo. Tá bom? Um abraço e até mais.
Então, C1 menos C2 é igual a zero, então C1 é igual a C2, né?